Então vamos sentando. Salve Maria. Boa noite. Que alegria poder estarmos juntos nesse despertar, nessa noite voltada a Nossa Senhora. É uma alegria imensa poder estarmos juntos. Te convido você a pegar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Versículo 37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Estas são para nós palavras da salvação. Esse é um texto maravilhoso do evangelista São Lucas, que narra um dos maiores acontecimentos que houve na face da terra. Nós conhecemos a Sagrada Escritura e sabemos que no Antigo Testamento se tinha muitas profecias da vinda do Messias. Nós chamamos de profecias messiânicas. E esse dia é um dia extraordinário, o dia em que o arcanjo Gabriel então vai anunciar a Virgem Maria. E esse anúncio do arcanjo Gabriel nos ensina muitas coisas em relação à Virgem Maria. Por exemplo, quem é esta mulher que foi reverenciada até mesmo por um anjo? Olha que fato extraordinário. O anjo olha para Nossa Senhora, a primeira coisa que ele diz: chama ela pelo nome. Ele disse o nome dela. Ele disse o que para ela? Ave cheia de graça. A Virgem Maria é uma mulher tão plena da graça de Deus, que o anjo diante dela fica tão abismado, que ele nem sequer pronuncia o nome dela, mas olha para ela e vai dizer: Ave, ó cheia da graça de Deus. Primeiro ponto aqui, fantástico, do mistério da anunciação: cheia da graça de Deus. Porque nós que somos católicos, que amamos a Virgem Maria, às vezes nós somos atacados, criticados pela nossa fé. Alguns vão dizer: não, Maria era uma mulher qualquer, pecadora,
Sim, ela até foi agraciada no momento da concepção. Aqui ainda não havia, o Espírito ainda não havia vindo sobre Nossa Senhora para gerar no coração, não tinha vindo nesse sentido, né? De gerar no ventre dela ainda Jesus Cristo. Antes da concepção, antes da encarnação do Verbo, o anjo já olha para ela e já diz que ela é plena da graça de Deus. Inclusive São Pedro Julião, que trata sobre a Virgem Maria e a Eucaristia, ele vai dizer uma coisa muito bela. Por exemplo, quando nós vamos comungar Jesus, você pode comungar em estado de pecado? Para você comungar Jesus, você tem que estar em qual estado que a igreja chama? Estado de graça. Então São Pedro Julião fala que a Imaculada Conceição significa, é um dogma, que a Virgem Maria ela foi concebida sem o pecado. E por que Maria ela é concebida sem o pecado? Porque ela seria a mãe de Cristo. E olha que fato extraordinário. Então vai dizer São Pedro Julião que a Imaculada Conceição é a preparação para que ela recebesse no ventre dela Jesus Cristo. Como a confissão, nós nos confessamos e estamos em estado de graça, é a preparação para receber Jesus na Eucaristia. Como ele também vai dizer que os 9 meses que Jesus Cristo passou no ventre da Virgem Maria, é um pré-anúncio de que ele também viveria nos sacrários da nossa igreja, tornando ela o primeiro sacrário vivo. Mas o que é interessante aqui de se notar é que o anjo, antes mesmo da concepção, já diz que ela é uma mulher plena da graça de Deus, cheia da graça de Deus. Olha como isso diz algo tão extraordinário sobre a Santa Mãe de Deus. E eu repito aquilo que eu dizia: o anjo diante dela é como se ele ficasse abismado do que ele estava contemplando. E como diz Santo Tomás, ontem eu até pregava aqui também no grupo de jovens, eu explicava, dizia para eles uma explicação de Santo Tomás sobre este mistério da encarnação. E Santo Tomás diz que um anjo não reverenciava uma criatura humana, porque os anjos é superior ao homem. Nós somos homens de carne e sangue, o anjo é um ser espiritual, de puro espírito. E ele então superior aos homens em graça, santidade e familiaridade com Deus. Anjo não tem pecado, anjo não tem concupiscência da carne como nós temos. Então Santo Tomás diz que eram os homens que reverenciavam os anjos. Por exemplo, anjos aparecem para Abraão, Abraão se ajoelha. Daniel diz que o anjo vindo em sua direção, ele ficou tão aterrorizado que caiu com a face por terra. Exemplo de duas situações de comportamento de humanos diante do ser angélico. Então Santo Tomás diz: o anjo não reverencia uma criatura humana até o dia em que ele encontrasse uma criatura humana que fosse superior a ele em graça, santidade, familiaridade com Deus. Santo Tomás diz que esse dia acontece quando o anjo se depara diante da Virgem Maria. Não é mais a criatura que se curva diante do anjo, mas agora é o anjo que abre as asas, que se inclina diante dela. E Santo Tomás diz que ali o anjo está testemunhando a reverência que ele tem por Nossa Senhora. Como que ele testemunha a reverência? Santo Tomás diz com a expressão ave. Uma expressão que era feita somente a reis, rainhas, imperadores. Quando o arcanjo Gabriel diz: ó ave cheia de graça, fica muito claro que a igreja ensina que ela é a soberana rainha dos anjos. O anjo se inclina diante dela, sabe por quê? Porque ele percebe que o que está nela é maior do que o que está nele. Ele percebe
que ele está diante de uma criatura agraciada, plena da graça de Deus. Gente, a Virgem Maria é tão agraciada, que diz um santo que Jesus deixou o paraíso para habitar em um outro paraíso terrestre chamado Virgem Maria. Ela amou tanto a Deus com tanta perfeição que o coração dela era como que um imã, o ventre dela foi como que um imã que atraiu Deus. Quis deixar o paraíso, onde ele era adorado pelos anjos, para habitar em um outro paraíso terrestre. E ele quis permanecer dentro deste paraíso terrestre por 9 meses, aonde os santos vão dizer, imagina os anjos, hein? Adorando a Deus. Nós diríamos que é uma adoração perfeita, sim ou não? Os santos ousam dizer que não houve um lugar onde Jesus mais foi amado e adorado, senão no ventre da Virgem Maria. De uma tal forma que vai dizer Ricardo de São Lourenço, que até os serafins poderiam descer do céu para aprender no coração da Virgem Maria como se ama a Deus. Deixa eu explicar isso aqui. O que é serafins? É uma hierarquia angélica. Serafins significa aqueles que ardem de amor. Pensa, os serafins ardem de amor por Deus, e eles poderiam descer do céu para aprender no coração da Virgem Maria como se ama a Deus. Então imagina, o coração, a alma da Virgem Maria era mais seráfico do que os próprios serafins. Eu estou colocando tudo isso para dizer, gente, que ninguém nessa terra amou, adorou a Deus, serviu, foi tão cheia do Espírito Santo, tão agraciada como foi a Virgem Maria. Então o anjo olha para ela e diz isto: o Senhor é contigo. Diz São Lucas aqui 29, perturbou-se ela com essas palavras. A Virgem Maria se perturba com a presença do anjo? Se fosse eu, estaria perturbado. Se um anjo aparecesse para mim, aí Deus tem que ter muita misericórdia, porque se aparecer no primeiro momento, eu já vou dizer que é o demônio. Porque como que pode um anjo ou Deus, sei lá, Nossa Senhora, aparecer para uma miséria humana como eu? Já acharia que era obra do inimigo querendo me enganar. Ela não se perturba com a presença do anjo. Porque se São Padre Pio desde pequeno via anjo, o que dirá Nossa Senhora? Com todo respeito a São Padre Pio, até porque amo, mas São Padre Pio não chega nem perto da unha encravada de Nossa Senhora, se é que ela tinha unha encravada. Ela superou todos os anjos e santos. De uma tal forma que vai dizer Santo Afonso, ele não quis nascer de uma Santa Teresa d'Ávila, ele não quis nascer de uma Santa Inês, ele não quis nascer de uma Santa Catarina, por mais que elas fossem santas, mas ele não pensou 2 vezes em nascer através da Virgem Maria. Então ela supera todos os santos. Esquece, existe um abismo entre os santos, as almas mais santas e a Virgem Maria. Ela está somente abaixo de Deus. Ela não se perturba com a presença angélica, que se São Padre Pio desde pequeno via anjo, repito, o que dirá a Nossa Senhora? Nós, os santos, nós não, que eu ainda estou longe, mas os santos lutaram para atingir a 7ª morada. Eu fico pensando, Lucas, que Nossa Senhora já nasceu na 7ª morada, de tão cheia da graça de Deus que ela é, de tão agraciada que a Virgem Maria é. E ela perturba-se com esta saudação. Por quê? Porque Nossa Senhora conhece as Escrituras, viu? O Magnífico, ela está citando 6 versículos de Salmos, fora a oração de Ana, parte da oração de Ana. Ela rezava com as Escrituras, ela orava com as Escrituras. Então Nossa Senhora conhecia as Sagradas Escrituras. E ela se perturba, porque ela sabe que no Antigo Testamento, nas Escrituras, lógico, naquela época só existia Antigo Testamento, tinha várias manifestações angélicas. Anjos que vieram do céu, que trouxeram mensagem de Deus. Mas me mostra um outro anúncio de anjo.
me mostre uma outra saudação angélica, do Antigo ao Novo Testamento, que foi semelhante a esta saudação. Essa é diferente. É diferente porque agora é o anjo que se inclina, porque agora é o anjo vai dizer para ela o que não foi dito para nenhuma outra criatura humana. Ave, ó cheia da graça de Deus, o Senhor é contigo. Lógico que também os santos vai dizer que ela se perturba, sabe por quê? Por causa da sua modéstia, por causa da sua humildade. E o anjo começa a falar para ela uma coisa: não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Olha que bonito quando o anjo diz para ela: não temas, pois encontraste o quê? Graça. Uma vez eu vi um irmão dizendo assim: tá vendo, vocês católicos, diz que a Virgem Maria nunca pecou, o anjo está dizendo que ela encontrou graça. Eu falei: meu Deus, como vocês estão atrasados, gente. Coitado, nasceu ontem, quer ensinar uma igreja que tem mais de 2000 anos. São Bernardo já explicava que a graça que ela encontra não é uma graça que ela perdeu, mas é a graça que a pobre infeliz Eva perdeu. Porque aqui nós estamos também diante do mistério de quê? De que ela se torna a nova Eva. Veja, a primeira palavra do anjo aqui é o que nós rezamos, não é? O que o anjo falou para ela? Repete aí para mim. A primeira palavra, só a primeira palavra: ave. Se escrevermos ave de trás para frente, fica o quê? Eva. Porque além dela ser a nova Eva, ela é o contrário de Eva. E por que isso? Aí nós estamos aqui, lógico, o anúncio, nós estamos dentro do mistério da salvação. Dentro do mistério da salvação. Então, como os santos vão ensinar, já que uma mulher colabora para o pecado, agora uma outra mulher colabora para a salvação. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Poderiam comer dos frutos das árvores que havia no jardim, mas apenas um único fruto não poderia. Eva comeu desse fruto e Eva deu esse fruto para quem? Então o pecado começa em Eva, vai ser consumado em Adão. Veja, o fruto que Eva deu trouxe morte. Agora não temas, pois tu encontraste graça. Tu vais gerar um filho, chamará Jesus. Jesus significa Deus Salvador, Deus salva. Se Eva deu um fruto que gerou morte, a nova Eva agora também está dando um fruto. Mas o fruto dela não gera morte, o fruto dela gera vida. Quem é o fruto dela? Nós rezamos: bendito é o fruto do vosso. Olha, se eu estivesse defendendo a Imaculada Conceição, quando se fala de fruto, nós poderíamos, por exemplo, citar Mateus capítulo 7, lá nos versículos 16 em diante, quando diz que a árvore ela é conhecida pelo que, gente? Pode uma árvore má produzir um bom fruto? Porque às vezes nós vamos ouvir que Nossa Senhora era uma árvore má. Se a árvore é conhecida pelo fruto, qual outra árvore produziu o tamanho fruto que nós chamamos de Deus encarnado? Então ela encontra uma graça, não é a graça que ela perdeu, mas a graça que a pobre infeliz Eva e os seus filhos perderam. Depois a Virgem Maria vai dizer: mas como se fará isso? Pois eu não conheço homem. Meu Deus do céu, uns anos atrás apareceu um louco desmiolado na internet para dizer, desculpa a expressão, que Nossa Senhora fez uma pergunta idiota ao anjo. Só pode ser um maluco para dizer isso, né?
A Virgem Maria sabia muito bem como que uma mulher concebe. Mas por que então que Hélio Maria, ela está perguntando para o anjo, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Ela está deixando claro que ela é o que, gente? Virgem. As profecias, o Emanuel, o Deus conosco, deveria nascer de quem? De uma virgem. Lógico que também os santos padres da igreja vai dizer que desde o século II os santos padres da igreja defendem isso. Ela também tinha feito a Deus um voto de virgindade. Ela consagrou a virgindade dela a Deus. Então a Virgem Maria quer entender. Porque veja, ela está questionando o anjo, sim ou não? Zacarias também questionou o anjo. Olha, só rapidinho aqui, ó, Lucas 1:18. Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Como aconteceria a gravidez da mulher dele se ele já era velho? Zacarias questionou e ficou o quê? A Virgem Maria questionou e ficou muda? Por que Zacarias ficou mudo e Nossa Senhora não? Porque Zacarias questiona por incredulidade e falta de fé. A Virgem Maria, ela questiona não por falta de fé, mas ela quer entender como que um Deus pede para que eu consagre a minha virgindade a Ele, e agora Ele está me pedindo para ser mãe. Mas na minha opinião, ela só complicou a situação. Vamos lá, para vocês entenderem. Por que ela complicou a situação? Então ela pergunta, mas como se fará isso? Eu não conheço homem, eu sou virgem. Eu serei toda de Deus, nenhum homem me possuirá. Eu serei só de Deus. Aí o anjo vai dizer para ela, ele vai responder aqui, ó. Respondeu-lhe o anjo, versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então o anjo deixou claro para ela que ela ia conceber por obra de quem? Do Espírito Santo. Aí eu te pergunto aqui, humanamente falando, é possível isso? É possível uma mulher engravidar dessa forma, gente? Ela está fora de um projeto de fecundidade de forma natural. Ou seja, ficou claro para ela que Jesus seria fecundado no ventre dela por uma obra extraordinária e não ordinária. Ou seja, complicou a situação ou não? Aí quando complica a situação, ela vem, então eis-me aqui. Mas é bonito quando diz: o Espírito descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha só, anotem aí para depois, apesar que vai ficar gravado, depois mesmo vocês estão aqui, vale a pena você assistir e anotar, que é muita informação, não é? Veja, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Lógico, o capítulo 8 inteiro, o tema é dedicação do templo. Foi construído o templo para Deus, agora vão dedicar, consagrar esse templo. Então aqui, em 1 Reis 8, versículo 10 diz: quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções do seu ministério, porque a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Olha aí, nós chamamos isso de Shekinah, é a sombra do Altíssimo, sabe? A sombra, a nuvem, o Espírito desceu sobre o templo na dedicação, que os sacerdotes não foram nem capazes de conseguir exercer a função deles. É como também diz lá em Êxodo 40, na tenda, a sombra veio sobre aquela tenda que Moisés e os outros nem sequer conseguiram ficar na tenda. Esse mesmo Espírito que veio na dedicação do templo, é agora o mesmo Espírito que vem na dedicação desse novo templo. O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E Deus habitou em um templo chamado Virgem Maria, como Ele não habitou em nenhum outro lugar. No templo tinha a Arca da Aliança.
Era uma forma sim de presença de Deus, mas não era a sua presença real, como nós temos na Eucaristia, ou como houve no ventre da Virgem Maria. Então os senhores estão conseguindo notar como que Nossa Senhora é de fato uma mulher agraciada, gente? Estão conseguindo entender tudo que nós estamos explicando aqui? Então eu repito não, faço uma pergunta. Então pode essa mulher ser uma mulher qualquer? Como muitas vezes nós ouvimos por aí, que ela é uma mulher qualquer, que ela é pecadora, que ela é demônio. Já até ouvi alguns chamar Nossa Senhora de demônio. E por isso que aqui nós temos um grande segredo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quanto mais você for mariano, mais você será cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito foi derramado sobre a vida de Nossa Senhora de uma forma que nenhuma outra criatura humana recebeu uma efusão do Espírito Santo na proporção que ela recebeu. E isso é uma verdade tão grande que o Espírito quer se derramar por meio de Nossa Senhora, que a gente vê, por exemplo, quando ela visitou Santa Isabel. Ainda em Lucas 1, por exemplo, versículo 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação da Virgem Maria. A criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou o que, gente? Cheia do Espírito Santo. Tadinho do Hélio, a gente prega, aí vai conduzir, tem que ficar implorando. Levanta os braços, ora, vai, fecha os olhos, reza, para ver se flui alguma coisa. Nossa Senhora botou só o pé na casa de Santa Isabel e disse só assim, Shalom. Isabel já ficou cheia do Espírito Santo. Você tem noção do que é isso? Não fez nada, ela só olhou e disse assim, Shalom. Isabel, recebeu um impacto do Espírito Santo. Recebeu uma efusão na alma dela. A promessa que João Batista seria cheio do Espírito Santo e ainda santificado no ventre da mãe dele, aconteceu como? Ela só disse, Shalom. O menino ficou cheio, foi santificado, estremeceu no ventre. Ela esteve reunida na sala do cenáculo, como nós cantamos, né? A esposa que aguardava o esposo. E quando a Virgem Maria se reúne na sala do cenáculo junto com os discípulos e ela se põe a orar, teve uma mística que teve uma visão do cenáculo, do Pentecostes. Bola de fogos que ia entrando em São Pedro, entrava lá em São Mateus, ia entrando nos apóstolos, né? A bola de fogo vinha e penetrava neles. E a bola de fogo vinha, batia em Nossa Senhora e voltava. Batia em Nossa Senhora e voltava. Aí a mística falou assim, Jesus, por que a bola de fogo bate na sua mãe e volta? Jesus disse, porque minha mãe já é plena do Espírito Santo de Deus. Você tem noção do que é isso, gente? Então quanto mais eu me aproximar da esposa, mais eu serei cheio do Espírito Santo de Deus. E é o que falta na igreja hoje. Vou dizer uma coisa muito séria, vou ter coragem de dizer isso. Efusão, derramamento do Espírito Santo sem Nossa Senhora é só histeria coletiva. É só arrupio que não muda a vida de ninguém. Se de fato querem ter uma experiência com o Espírito Santo, esteja cheia, com o coração, com a alma cheia de amor pela esposa do Espírito Santo. Isso é uma verdade tão grande que São Luís vai dizer assim no tratado: o Espírito Santo não tem agido porque falta devoção a Nossa Senhora. São Luís vai dizer no tratado que
o Espírito Santo, quando encontra em nós a alma da sua esposa, ele desce e opera sobre aquela vida maravilha. Hélio, mas o que é ter a alma da Virgem Maria? É a espiritualidade mariana, é a devoção mariana. E por que que o Espírito Santo, encontrando na nossa alma a devoção, o amor da Virgem Maria, ele vai operar a maravilha? Porque a união do Espírito Santo com Nossa Senhora, qual foi o fruto desta união? Quando o Espírito Santo se uniu a Nossa Senhora, qual é o fruto desta união? Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus. Quando o Espírito Santo encontra em nós a alma da sua esposa, ele se une a ela dentro de nós, o que vai ser gerado em nós? O Cristo. Aí vem um monte de pessoas que ainda não entenderam o mistério. Maria afasta de Deus. Não, ela é necessária. O Espírito vai se unir à Virgem Maria em nós e vai gerar o Cristo em nós. A Virgem Maria, ela não atrapalha o senhorio de Jesus. Quem já estudou o tratado sabe, lá no tratado, no parágrafo 1, foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve o quê? Reinar no mundo. A devoção à Virgem Maria é necessária para que aconteça o reinado de Cristo, para que aconteça o senhorio de Cristo. Por isso o mesmo São Luís, agora no parágrafo 13, vai dizer: quando o reino de Jesus tomar o mundo, será uma consequência do reino de Maria. Por isso ele vai dizer: para que venha o reino de Cristo, venha o reino de Maria. E aí você começa a entender que é por isso que nos meus 40 anos de vida, graças a Deus, 21 anos dedicado a Deus, 20 anos estudando sobre a Virgem Maria e 19 anos propagando a devoção a ela, porque eu sei que para que venha o reino de Cristo, tem que vir um reinado de quem? Da Virgem Maria. Então a Virgem Maria não vai te afastar de Deus. A Virgem Maria não quer o lugar do Espírito Santo, a Virgem Maria não quer o lugar de Jesus Cristo, a Virgem Maria não quer o lugar de Deus Pai, mas a Virgem Maria, ela é necessária para que Deus reine definitivamente na nossa vida como o único Senhor das nossas vidas. Então não tenha medo de se aproximar da Virgem Maria. Não tenha medo de amar Nossa Senhora, tá? Nós vamos finalmente, eu sei que às vezes, quando é muita informação pode cansar, talvez vocês trabalharam aí o dia inteiro, né? Mas gente, olha que coisa extraordinária. Então aqui fica claro para nós que a Virgem Maria não é uma mulher qualquer, mas ela é uma mulher santa, agraciada por Deus. E isso deixa muito claro no anúncio do anjo, tão claro que vai dizer o Papa Pio XII, que o arcanjo Gabriel é o primeiro arauto das glórias da Virgem Maria. O que quer dizer arauto? Aquele que anuncia, que proclama. O arcanjo Gabriel, segundo o Papa Pio XII, é o primeiro arauto das glórias da Virgem Maria, é o primeiro que anunciou as glórias de Nossa Senhora. Então quem é esta mulher que mereceu gerar o verbo? Quem é esta mulher? Eu vou ter que falar disso, eu gosto de falar disso. E cheguei aqui, vi tanta mulher grávida que eu falei: meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar em casa para ver minha buchudinha que está lá também. Gravidíssima do 08, né? 8 filhos só, fica tranquilo que eu sei que 8 é pouco. Mas você vê a mulher grávida, não é lindo mulher grávida, gente? É lindo. Quando eu vejo uma mulher grávida, a minha mente, eu começo a pensar em Nossa Senhora grávida. A Virgem Maria já é bela, imagine grávida. Eu acho que quando ela passava grávida, São José já, porque ele estava diante do sacrário vivo. Ele sabia que o Deus dele estava no ventre daquela que foi prometida a ele em casamento. Por isso São José, ele vive esse mistério também profundo, né? Aí você imagina Nossa Senhora grávida. É tão bonita a maternidade, né? Ontem eu brincava num grupo de jovens. Você descobre rapidinho quando uma mulher está grávida. Ela descobriu, tem uma semana, aí ela vai tirar foto, ela já indica, né?
Aí você já viu a barriga tá grande, elas ficam como? Pegando, né? Tem mãe que começa a conversar com o bebê, chora, não é? Aí você vai olhar a barriga cheia de lágrimas. Imagina quantas noites Nossa Senhora não dormiu, acariciando sua barriga. Quantas noites Nossa Senhora não banhou o seu ventre com lágrimas de adoração. Se toda mulher que já foi mãe, um dia exultou de alegria em sentir uma vida mexendo no ventre dela, o que dirá Nossa Senhora quando pela primeira vez ela sentiu Deus chutar o ventre dela? Imagina. Eu lembro que quando nasceu o meu 5º filho, ele nasce, a médica coloca ele no colo da minha esposa abraça o menino, beija e diz assim: graças a Deus. E eu comecei a chorar porque eu lembrei da frase do venerável Fontão Shin, que diz o seguinte: toda mãe ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas existe uma mãe que ao dar à luz, não olhou para o céu, olhou para baixo, pois o céu estava em seus braços. Ela é diferente, gente. Qual outra pessoa mereceu carregar Deus no ventre? Imagina Nossa Senhora botando Jesus para dormir. Imagina Nossa Senhora amamentando a Deus. Imagina Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo a sabedoria encarnada, porque assumiu a natureza humana, Ele quis aprender a falar. Imagina Jesus balbuciando, Deus balbuciando as suas primeiras palavrinhas, que com certeza foi mamãe. Qual outra criatura humana mereceu ver Deus olhar para ela e dizer mãe? Penso eu que quando a Virgem Maria pela primeira vez ouviu Deus chamá-la de mãe, imagina, hein? Como que ficou a alma de Nossa Senhora, o coração de Nossa Senhora. Qual outra criatura humana mereceu viver o que eu vejo lá em casa? Aí lá vem o sétimo, 07, quando eu gosto de brincar. Puxo o vestido da mãe. Mamãe, quero coio. Qual outra mulher ouviu o menino Deus dizer para ela? Coio. Então a Virgem Maria, vocês estão aprendendo nessa noite que ela não é uma mulher qualquer. Ela é a Santa Mãe de Deus. E por isso nós amamos, veneramos a Virgem Maria. Por isso nós damos a ela um culto especial, que não é o culto de latria, não é culto de adoração, mas é um culto de veneração. Porque por meio dela, do sim dela, do ventre dela, da maternidade dela, a salvação entrou no mundo. Vamos ficar em pé para a gente rezar.